Bom, boa tarde a todos. Deixem-me em primeiro lugar agradecer à organização o convite que me fez para estar aqui presente. É um gosto, um grande prazer estar aqui convosco. E dizer-vos que aquilo que me convidaram foi para fazer o discurso de encerramento. E eu na altura perguntei, bom, mas um discurso assim, querem que eu fale sobre quê? Bom, querem que eu fale sobre preparar o futuro nesta sociedade em grande perturbação e grande alteração. E querem que eu faça só um discurso, eles vão adormecer com jeito. E eles disseram, se calhar uns slides, se calhar uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu então trago-vos uma apresentação basicamente formal. Aquilo que eu vou falar muito vai ser sobre preparar o futuro, ou então como é que eu vejo o futuro em termos de saúde. E começar a falar de futuro em termos de saúde, temos que falar muito da evolução da demografia. Esta vai ter um impacto muito grande em termos de saúde, vai ter um impacto muito grande na nossa sociedade. E isto porque, quando nós vamos ver os determinantes de saúde, nós vemos que no centro disto tudo estão as pessoas. E das pessoas aquilo que nos interessa são os fatores hereditários, o sexo e depois a idade. E é nesta parte, na idade, que as coisas se vão complicar. Esta é a pirâmide etária da população a nível mundial. E se virem, esta pirâmide está a deixar de ser pirâmide, está a subir. Quer dizer que nós estamos a envelhecer rapidamente. E estamos a envelhecer rapidamente porque a esperança de vida a nível mundial, seja em que continente for, está a subir progressivamente, o que é um bom sinal, como é evidente. Isto leva-nos a que as principais causas de morte, neste momento, sejam as doenças cardíacas, depois o cancro e depois as doenças respiratórias crónicas e as doenças neurológicas. Mas quando vemos o crescimento disto, ao longo dos anos, nós vemos que, apesar das doenças cardiovasculares estarem a aumentar, aquelas que estão a aumentar com mais ritmo são as doenças oncológicas. Porque as doenças cardiovasculares nós vamos controlando a hipertensão arterial, o colesterol, os triglicerídeos, ouvimos falar aqui também no bem-estar, no exercício físico, e portanto aquilo que vai subir vão ser as doenças oncológicas, que vão ser aquilo que nos vai matar no futuro, predominantemente. Depois há outra doença, ou outro conjunto de doenças que está a subir muitíssimo, fruto do envelhecimento da população, que são as doenças neurológicas, doenças degenerativas do sistema nervoso central. E se então formos ver as expectativas para 2060, reparem que logo a seguir ao aumento do número de cancros, aquilo que vem logo a seguir são, efetivamente, as doenças cerebrovasculares. Nós vamos estar todos velhinhos, mas não vamos sequer perceber que o estamos, não vamos ter memória disso, nem reconhecimento disso. E é evidente que, associado a isto, tem uma outra coisa, que é aquilo que gastamos com a saúde. Nós, com este aumento da expectativa de vida, vamos também gastar cada vez mais com a saúde. E isto é a nível mundial, é em qualquer país do mundo. Portugal, e trago-vos alguns slides sobre a evidência de Portugal. Portugal, nós temos cerca, neste momento, de 10 milhões e 500 mil habitantes. Também nós, aqui no nosso país, à imagem daquilo que se está a passar na Europa e no resto do mundo, vemos a nossa expectativa de vida aumentar. Fala-se hoje em 83 anos, à nascença, e prevê-se que venha a aumentar mais nos próximos anos. Só que com este aumento da nossa longevidade, o índice de dependência dos idosos também está a aumentar significativamente. E isto, como é evidente, vai trazer um problema importante para as famílias e para o país. E quando vemos a nossa pirâmide etária e as projeções para os próximos anos,
vemos como vamos ser cada vez mais um país, perdoem-me a expressão, um país de velhos. E se associarmos a isto, então, a nossa imigração, a imigração dos jovens, então sim, cada vez mais seremos mais velhos cá dentro. E é evidente que, infelizmente, quando questionamos sobre qualidade de vida nos últimos anos, infelizmente, dizia eu, a qualidade de vida nos anos após os 65 anos é má. Nós ficamos ali no terço de baixo dos países europeus. Nós vivemos muito, mas vivemos os últimos anos com pouca qualidade de vida. Vivemos com muita doença, vivemos muito dependentes. Isso faz com que, deixem-me apresentar-vos também a imagem do que se passa no resto do mundo, também em Portugal, aquilo que vai marcar o aumento nos próximos anos vão ser as doenças oncológicas e depois as doenças cerebrovasculares. E dizia-vos eu, neste caso, também Portugal vai gastar cada vez mais em saúde. E cada vez mais à imagem também do que se passa ao nível do resto do mundo. E quando vemos, por exemplo, o gasto em saúde por PIB per capita, vocês reparem que Portugal está no top dos países a nível mundial. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque efetivamente gastamos muito com saúde e depois porque o nosso PIB é baixo. Os Estados Unidos, por exemplo, eu trago-vos aqui como país comparador, os Estados Unidos gastam muito com saúde, muitíssimo com saúde, é o país do mundo que mais gasta com saúde, mas tem um PIB per capita muito elevado. E, portanto, a relação acaba por não ser tão dispar quanto comparado com Portugal. E depois, mais preocupante que isto, pelo menos em termos de governo ou de governação, é que os portugueses gastam muito do seu bolso neste momento. Em termos de gastos do seu bolso versus o PIB per capita, reparem como nós estamos ali mais para a direita. Quem vê o gráfico? Quer dizer que estamos a gastar muito do nosso bolso. E é evidente, todos vocês sabem que hoje em dia quase todas as famílias portuguesas têm seguros. Mas para além dos seguros, para além da contribuição para o Serviço Nacional de Saúde, as famílias portuguesas gastam do seu bolso a comprar medicamentos, gastam do seu bolso a procurar cuidados de saúde. E isto tem tendência a agravar-se nos próximos anos. E trago-vos um slide que para mim é preocupante e não é meu, não foi inventado por mim, é da Fundação La Caixa, em que eles foram ver o número de população com despesas consideradas catastróficas em saúde. E reparem que quando começamos a ver nas pessoas acima dos 65 anos, ultrapassa os 6% de pessoas que têm despesas catastróficas em saúde. E isto não deixa de ser preocupante. E é muito, muito provável que se vá agravar nos próximos anos. Mas, contrapondo a isto, nós vivemos muito e temos capacidade de ultrapassar muitas doenças porque realmente a medicina tem evoluído muito. E esta é a parte que eu mais gosto de falar, como é evidente. E vou usar como paradigma o cancro. Porquê o cancro? Primeiro porque é a minha especialidade. Eu gosto de falar sobre esta doença e tenho estudado esta doença ao longo de 30 e muitos anos. Mas esta doença é importante, se vocês virem os números portugueses, isto é do Registro Oncológico Nacional, os dados são de 2020, nós tivemos em 2020 cerca de 52 mil novos casos de cancro no país. Esta é a distribuição por sexo. No homem, o primeiro cancro é a próstata, o segundo é o pulmão, o terceiro é o cólon. Na mulher, o primeiro cancro é a mama,
O segundo é o cólon, o terceiro tireoide e o quarto pulmão. Mas estes números dizem muito pouco assim desenquadrados. O que é que eu vos trago aqui? Vejam a incidência, falava-vos 52 mil casos em 2020 e a mortalidade, 28 mil casos por ano. Morrem 28 mil pessoas que morrem por cancro. Isto quer dizer que cada dia do ano são diagnosticados cerca de 143 portugueses e cerca de 78 morrem por cancro. É isto que torna esta doença importante para a sociedade. Se acrescermos a isto, quando nós vamos avaliar as múltiplas doenças relativamente à perda económica que causam para a sociedade, o cancro é a primeira doença a causar perdas económicas para a sociedade. E tão ou mais importante que isto é quando nós vamos avaliar o impacto nas famílias que o cancro tem. Muito porque o cancro atinge a quinta, sexta, sétima décadas de vida, leva a que pessoas que estão na idade de pré-reforma acabem por se reformar mais cedo. Como o cancro tem muitas vezes impacto na qualidade de vida das pessoas, degradando o estado geral, leva a que muitas famílias tenham que ter um elemento da família a cuidar dos pais, por exemplo, ou da pessoa doente. Isto leva a que essa pessoa não possa trabalhar. Portanto, o cancro tem um impacto social muito grande. Mas nós temos vindo cada vez mais a perceber desta doença e a refinar os nossos tratamentos. O primeiro dos quais, a cirurgia, que foi o primeiro tratamento que surgiu para o cancro. Já os egípcios faziam cirurgias a cancros. Hoje, com a cirurgia laparoscópica, com a cirurgia robótica, conseguimos verdadeiros milagres, poupando tecido são e poupando o doente a morbilidades e a mortalidades nos perioperatórios. A radioterapia teve uma evolução fantástica. Começámos por fazer, quem se lembra, há 30 anos atrás, nós fazíamos cobaltoterapia ao cancro da mama, as senhoras ficavam completamente queimadas, com queimaduras de segundo e terceiro grau na parede torácica, demoravam semanas e semanas em curativos. Nós hoje temos radioterapia estereotássica, consegue irradiar pensando no eixo vertical, horizontal e em profundidade, e consegue poupar os tecidos à volta. A quimioterapia surgiu depois da Primeira Guerra Mundial, com a utilização da mostarda nitrogenada nas trincheiras. Sofreu um avanço enorme. E nós hoje conseguimos personalizar um pouco a quimioterapia a cada doente. Mas mais importante que isto é que no início dos anos 2000 surgiu aquilo que se designou a terapia personalizada do cancro. Foram desenvolvidos medicamentos dirigidos a mutações genéticas do tumor que nós reconhecemos como importantes na carcinogénese, no desenvolvimento do tumor. Hoje temos medicamentos não só para a mutação em si, mas para o tipo de mutação. A mim não me interessa saber apenas que o doente tem uma mutação de um gene que se chama EGFR, que codifica uma proteína transmembranar da célula tumoral. Interessa-me saber se aquela mutação é a T790M do exão 19 ou se tem uma mutação do exão 21 do gene EGFR. Porque há medicamentos dirigidos a esse tipo de mutações. E depois, o advento da imunoterapia. Com a imunoterapia, nós mudamos o paradigma de tratamento do cancro. Porquê? Porque pela primeira vez na vida, nós não atuávamos diretamente na célula tumoral. Nós desenvolvemos medicamentos para modelar o sistema imunológico e deixar o sistema imunológico controlar o tumor. E hoje em dia, aquilo que temos vindo a desenvolver são chamados ADCs, que são conjugados de anticorpos e fármacos, de forma a que
a terapia se torne realmente específica daquela célula. Eu vou-vos mostrar à frente um bocadinho o que é que isto quer dizer. O que é que isto levou? Levou a que o cancro do pulmão, quando nós fazíamos quimioterapia, a sobrevivência mediana, e estamos a falar estatisticamente, de um estadio 4 de cancro do pulmão, era de cerca de 8 a 10 meses. Lembro-vos que se não fizer nada num estadio 4, a um doente com cancro do pulmão, a sobrevivência mediana anda na casa dos 4 meses. Portanto, nós com quimioterapia praticamente duplicávamos ou triplicávamos a esperança de vida daquele doente. É pouco, mas era algum. Quando começámos a utilizar a quimioterapia baseada na histologia, nós chegávamos aos 14, 16 meses. Quando personalizamos o tratamento com terapias-alvo, nós conseguimos chegar a sobrevivências globais medianas na casa dos 3 anos. Quando começamos a falar de imunoterapia, começamos pela primeira vez a tornar a doença uma doença crónica. E, portanto, começamos a falar já de sobrevivências na casa dos 4, 5 anos. E quando, depois, não tínhamos alvo terapêutico, começámos a associar novamente a velhinha quimioterapia à imunoterapia para atingir também nesses doentes sobrevivências na casa dos 4 a 5 anos. É pouco, mas passamos de 4 meses para 4 anos. Vejam a evolução que isto teve. Estamos a falar em termos estatísticos. E isso quer dizer que, e utilizando uma figura muito querida de um autor que falou sobre cancro do rim, e isto é sobre cancro do rim, nós passamos da idade das trevas, da idade média, quando utilizávamos a quimioterapia, para a idade moderna, quando começámos a utilizar a terapia-alvo, depois passamos para a idade do ouro, quando começámos a utilizar a imunoterapia, e esperamos um dia chegar à idade de diamante, com sobrevivências na casa dos 98% a 100% dos nossos doentes, quando pudermos utilizar terapias personalizadas com imunoterapia. Porquê? Porque nós hoje ainda só conseguimos curar uma pequena fração do número de cancros. Mas tudo isto está a mudar quando nós conseguimos integrar a genómica do tumor, a proteómica, a transcriptómica, e conseguimos, com isto, desenvolver ensaios clínicos, terapêuticas em regime off-label, isto é, que não constam do RCM do produto, de forma a cada vez mais personalizarmos o tratamento aos nossos doentes. Quando surgiu a terapia personalizada nos anos 2000, dizia-vos eu, nós acreditávamos que realmente tínhamos chegado a uma era em que íamos encontrar um alvo importante para cada doente. Iríamos tratá-lo com comprimidos, não era preciso mais a quimioterapia. No entanto, nós só temos alvos em cerca de metade dos nossos doentes. A outra metade, fruto muito do consumo de tabaco, não tem alvos que sejam responsáveis pela carcinogénese, não tem um único alvo que seja responsável pela carcinogénese. Tem múltiplas mutações erráticas que conduzem depois ao desenvolvimento do tumor. Com a imunoterapia, dizia-vos eu, nós desenvolvemos anticorpos que vão bloquear os travões do sistema imunológico. E, portanto, eu vou destravar o sistema imunológico. Vou deixar que seja o sistema imunológico a controlar o cancro. Há autores que acreditam, eu sou um deles, eu acredito, que realmente a cura do cancro reside em cada um de nós. E reside em cada um de nós quando nós conseguirmos individualizar a imunoterapia e estimular o nosso sistema imunológico de forma a que seja ele a controlar o cancro. Com isto nós conseguimos desenvolver um outro tipo de tratamento, as chamadas CAR T-cells.
As CAR-T-cells não são mais do que linfócitos T que são tirados de uma colheita de sangue, levado para o laboratório, modificados em laboratório com a introdução de proteínas de superfície que vão reconhecer o tumor, multiplicados em laboratório e depois reinfundidos no doente. No fundo, pegamos numa pequena amostra dos nossos polícias do corpo, instruímos-los muito, multiplicamos, criamos um exército e reintroduzimos no corpo. Os ADCs, no fundo, são anticorpos monoclonais aos quais nós ligamos fármacos que se vão ligar especificamente a células. E hoje em dia, com o conhecimento que adquirimos com as vacinas Covid, as vacinas de mRNA, estamos a trazer agora esse conhecimento com essas vacinas para o campo da oncologia, de forma a introduzir RNA mensageiro nas células tumorais, elas produzirem proteínas que as leva à destruição. Qual é o problema disto tudo? A velha questão de dinheiro. Eu, com um protocolo de quimioterapia standard clássico, eu gasto 800 euros por ciclo, mais coisa menos coisa, vezes 6 ciclos, grosso modo, que é o que nós fazemos aos nossos doentes, gasto 5.000 euros. Com a terapia personalizada, de terceira geração, que é a que nós usamos hoje em dia, eu gasto entre 3 a 5.000 euros por mês, por doente. E o doente tem que fazer isso enquanto beneficiado do tratamento. Com a imunoterapia, eu gasto na casa dos 5 a 8.000 euros por mês, por doente, e o doente tem que fazer isso de uma forma contínua enquanto beneficiado do tratamento. Com as CAR-T-cells, agora estão muito mais baratas, o preço, mas quando apareceram, custavam cerca de 500.000 libras, 1 ou 2 tratamentos, que era o que se fazia. Pensem quantos de vocês e das vossas famílias teriam capacidade para gastar 5.000 euros por mês num medicamento para um familiar vosso enquanto ele beneficiasse. É isto que o Serviço Nacional de Saúde dá aos cidadãos. É isto que o Serviço Nacional de Saúde dá a cada um de nós. E é isto que leva a que realmente os gastos sejam algo muito importante quando se discute de saúde. Mas para nós conseguirmos curar o cancro, temos que realmente perceber também de coisas mais complexas, como a questão das proteómicas, genómicas, transcriptómicas, e integrar isto tudo em estruturas de rede e modelos matemáticos que consigam, de alguma forma, fazer perceber a carcinogénese e como tratar. E hoje em dia existem inúmeros ensaios clínicos a decorrer que combinam estas coisas de várias formas, de modo a tentarmos encontrar o melhor tratamento para o cancro. Dizia-vos eu que a evolução tem sido enorme. Na radioterapia, falei-vos na radioterapia de 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Hoje fazemos radioterapia a 4 dimensões, porque além destas 3 medidas, incluímos o tempo. E o tempo, por exemplo, no cancro do pulmão é fundamental, porque ao respirar o tumor move-se. E se eu não contar com isso, vou ter que irradiar uma área muito alargada. Se eu só disparar a ampola de radioterapia num tempo certo, eu consigo fazer uma radioterapia muito mais certa e poupo muito mais tecido pulmonar. Mas hoje já existem robôs que fazem radioterapia a 6 dimensões. Isto é, em vez do doente estar deitado, o doente fica sentado e o robô, fazendo
TAC on real time consegue irradiar o tumor todas as direções, a 360 graus, incluindo o tempo. Mas mais importante que isso é a questão da digitalização na área da saúde. E a digitalização hoje na área da saúde está a abranger todo o espectro da saúde. Nós hoje temos aquilo que já viram, os smartwatches. Mas existem cintos inteligentes, roupa inteligente, sapatos inteligentes. Eu acho que de inteligentes vamos ter tudo, menos o indivíduo que os veste. Mas esse é o destino. E isto é tão importante que, por exemplo, na cardiologia, nós temos os smartwatches que, estando ligados à unidade de saúde, ou no caso, por exemplo, à farmácia, controlam o ritmo cardíaco, controlam se o indivíduo tem algum tipo de arritmia que possa ser catastrófica e poderia ter que chamar o INEM de imediato e alertar quem esteja ligado ao relógio. É evidente que a saúde digital tem múltiplas questões ainda por resolver, nomeadamente em termos de confiança e segurança dos dados. Quem é que os tem, como é que os usa. Depois falaram aqui também muito da inteligência artificial. A inteligência artificial surgiu muito com este Watson, da IBM. Só para vos dizer, a PubMed, que é um motor de busca que nós usamos muito, nós médicos e cientistas em geral, tem cerca de 25 milhões de artigos publicados lá. É impossível qualquer um de nós, como um dos mortais, saber tudo o que há sobre a ciência. A inteligência artificial pode permitir fazer o apanhado de tudo que foi publicado sobre uma determinada área e fazer sugestões, por exemplo. E a inteligência artificial hoje em dia já existe na medicina. E já existe na medicina, por exemplo, a nível da imagem. Existem múltiplos estudos em que é a inteligência artificial a primeira barreira a analisar TACs e raios-x. Existe, por exemplo, a nível dos registros dos nossos doentes. Mas vai-se expandir muito mais e vai ter um impacto muito grande, por exemplo, na educação médica e na educação dos farmacêuticos. Eu dou aulas há muitos anos. Normalmente, numa das cadeiras que dou, os meus alunos tinham que fazer uns estudos sobre um determinado tema que se dava durante o ano. E eu hoje em dia deixei de lhes dar. Porque nos dois ou três últimos anos, nós dávamos-lhe o tema e aquilo que eles nos apresentavam era quase tudo tirado do ChatGPT. E eles não aprendiam nada, zero, e apresentavam uns trabalhos muito bonitos. E demorava-lhes 1 minuto. E, portanto, isto vai ter impacto grande, mas se vai ter um impacto grande de uma forma negativa, também tem de uma forma positiva. E é possível ensinar os alunos a utilizarem a inteligência artificial de uma forma positiva e utilizar este meio como meio de aprendizagem. E depois, em termos de investigação, a inteligência artificial vai ter aqui um impacto muito grande. Eu falei-vos há pouco das ómicas, da genómica, da transcriptómica, da metabolómica, etc. E a inteligência artificial vai permitir apanhar isto tudo, fazer-nos compreender como é que isto tudo funciona. Coisa que seria mais difícil sem ela. E depois, por exemplo, desenvolver fármacos utilizando modelos do corpo humano, permitindo-nos, por exemplo, ultrapassar os ensaios de fase 1. Deixar-vos uma palavra para a nanotecnologia. A nanomedicina tem também um papel muito importante, ou vai ter um papel muito importante na saúde. Nós temos um centro de nanotecnologia na Universidade do Minho muito, muito pesado, muito forte, e isto vai ter aqui um impacto grande. E depois também deixar-vos uma palavra sobre a questão das
próteses biónicas e das neuropróteses. Vocês sabem que hoje, por exemplo, em doenças como doenças degenerativas do sistema nervoso central, que se conseguem usar neuroestimuladores, como a doença de Parkinson, por exemplo, em que são introduzidos elétrodos no cérebro e utilizam-se neuroestimuladores para os doentes continuarem a estar ativos na sua vida normal. Mas iremos assistir à introdução de olhos, de próteses ópticas, etc., que irão revolucionar aqui a relação entre nós e os robôs. Por fim, duas palavras que eu já estou a ultrapassar o tempo. O que é que eu vejo para o futuro, para além de tudo isto? O futuro é complicado, quer dizer, eu não sou bruxo, não consigo dizer o que vai ser o futuro, como é evidente. Mas pegando ainda nas determinantes de saúde, deixem-nos abordar dois aspectos. Um deles, as mudanças climáticas que hoje estão na ordem do dia. Nós sabemos que o mundo está a aquecer como nunca esteve, e se é bom nos meses de verão, torna-se mau no resto de todo o ano. E isto vai ter impacto num número grande de doenças. Doenças a nível cardíaco, doenças a nível renal, doenças a nível respiratório, doenças a nível mental. O aquecimento global tem um impacto muito grande em termos de saúde. E vai ter também um impacto em termos de saúde derivado das doenças infecciosas e da transmissão de doenças infecciosas a nível global, e que vai levar à necessidade de medidas protetoras individualmente e depois medidas coletivas para reduzir os efeitos dessas alterações climáticas. O segundo ponto tem a ver com os profissionais. Os profissionais de saúde, sejam médicos, sejam farmacêuticos, sejam enfermeiros. Há um estudo muito interessante que fala sobre a motivação e a ambição dos nossos jovens hoje em dia. E é curioso que diz esse estudo, e este estudo é um estudo internacional, neste caso é o questionário português que vos trouxe, é a realidade portuguesa, e é baseado num inquérito a nível dos jovens, e que diz que a ambição é mais do que subir na carreira, e a motivação não é necessariamente impulsionada por uma promoção. E que 97% dos inquiridos tinha como fator mais importante na escolha do empregador o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E só em segundo lugar é que vinha o salário. Não deixa de ser curioso. Segunda coisa desse estudo tem a ver com a flexibilidade. 1/3 dos inquiridos não aceitaria um emprego que não oferecesse flexibilidade do horário de trabalho, e outro quase 1/3 dos inquiridos não escolheria um emprego que não oferecesse flexibilidade do local de trabalho. E depois questionaram-se sobre a inteligência artificial e reparem, 35% dos inquiridos não aceitaria um emprego que não oferecesse oportunidades para aprender e desenvolver as competências de futuro. Os trabalhadores continuam a dar prioridade ao desenvolvimento das suas competências, garantindo que são future-proof, especialmente à luz da adoção generalizada da inteligência artificial. A mentalidade dos nossos jovens está a mudar. A mentalidade dos nossos jovens não quer um emprego estático só pelo emprego em si. Dizendo isto, e porque me pediram para eu dizer algo sobre o futuro, neste mundo em mudança, dizer-vos que, como não sou bruxo e não percebo nada disto, sinceramente, não vos sei dizer qual vai ser o futuro. Mas tenho a esperança de que possa ser brilhante e que possa ser importante para todos nós vivermos bem em sociedade e em família.
Dito isto, muito obrigado pela vossa atenção e estimo-vos um bom fim de semana.